A incerteza é própria da era em que vivemos. Cada era, cada ciclo evolucionário de vida traz sempre consigo uma necessidade de mudança. E nesta era, nesta ronda, na quarta cadeia e neste quarto planeta, muito mais é exigido à humanidade, na forma como é usado e dirigido o seu livre-arbítrio. E estamos na transição da era de peixes para a era de aquário. Devido à precessão dos equinócios, o nosso Sol entrará muito brevemente no signo astrológico de Aquário. O eixo terrestre sofre inúmeras perturbações. Os polos da Terra inclinam-se e, ao longo do tempo, vai cada vez mais interferindo no clima e na consciência da humanidade. É claro que este movimento do eixo da Terra não se produz de uma só vez. É necessário um longo período de tempo, ao longo de uma era. Este evento ocorre devido ao terceiro movimento terrestre, que tem um efeito de peão e que provoca uma ligeira inclinação no eixo da Terra. Para termos uma ideia, um grau por precessão dos equinócios demora mais ou menos 72 anos. Isto quer dizer que para percorrer um signo completo são necessários mais ou menos 2160 anos. Quanto mais nos aproximamos da nova era, mais sentimos a instabilidade dos tempos. Vejamos, por exemplo, a ação dos elementos e as catástrofes que isso tem provocado. Os 4 elementos, fogo, ar, água e terra, têm interagido, provocando algumas catástrofes bastante recentes, que estão ainda bem presentes na nossa memória. Ao signo de Aquário atribui-se como aspecto positivo a palavra-chave fraternidade, que se traduz no serviço desinteressado com vista ao bem comum. Por isso, esta viragem tem como objetivo instituir a fraternidade universal por toda a Terra. A urgência da elevação da consciência planetária e a necessidade da expansão da consciência humana gera uma enorme pressão. A atmosfera terrestre está sob tensão. As correntes evolucionárias são intensificadas, de acordo com a necessidade cósmica de evolução. A Terra prepara-se para a sua quinta iniciação e atravessa um período de crise. Assim, como todo aquele que pede a iniciação passa por tremendos períodos de crise, porque o seu karma é intensamente acelerado. A massa espessa que envolve o nosso planeta é uma entidade viva que tenta a todo custo impedir o mais possível a irradiação luminosa e evolutiva vindas do alto de penetrar na atmosfera da Terra. O objetivo dessa entidade é que a luz não chegue à consciência humana e que o homem permaneça na escuridão, na ignorância de si mesmo e da sua origem divina. Este é o maior de todos os perigos, que é o afastamento do homem da sua realidade e da sua origem divina. Apesar da consciência humana ter a qualidade inata de se projetar aos planos mais elevados, esta massa energética negativa, esta entidade hedionda, dificulta essa elevação aos mundos superiores da grande maioria da humanidade. Assim sendo, o trabalho dos nossos irmãos mais velhos é dificultado no seu serviço amoroso de ajuda à evolução humana e planetária, pois encontra a resistência das baixas vibrações na aura terrestre, resultado do egoísmo e da ilusão em que vivem a maioria dos homens.
Mesmo quando aparece uma inovação que, em princípio, parece ser destinada a fazer o bem, quase imediatamente as forças ilusórias deste mundo começam a tentar dominá-la para alcançar objetivos opostos. Vejamos, por exemplo, a internet, que proporcionou uma comunicação rápida entre os mais longínquos continentes, mas aconteceu logo de seguida que uma enorme percentagem dos seus conteúdos tornaram-se ilusórios e com motivações egoístas, que se traduziu em exploração monetária, incentivos ao engano, à fraude e à apresentação de conteúdos imorais. A internet é útil, sem dúvida, mas temos que usar de muita prudência. São tempos que exigem grande vigilância, pois tudo se passa muito rapidamente. Aproveitemos, pois, o que é útil e rejeitemos o que é inútil. Como é que esta massa ou entidade aterradora se desenvolveu? A humanidade carrega em si um inconsciente coletivo, assim como cada homem tem o seu próprio inconsciente individual. Há, portanto, um karma acumulado em milhares de anos e em largas centenas de encarnações. Neste final de era, tanto o karma individual como o karma coletivo dos povos e das nações é acelerado para que fiquem preparados para transitarem para a nova era. Ainda outro fator de instabilidade tem a ver com as massas migratórias dos povos, que é muito intensa nesta época, criando condições para que se encontrem na mesma sociedade diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes usos, diferentes costumes, diferentes comportamentos e ainda diferentes estágios de consciência inerente a cada povo. Todos estes diferentes fatores, que são de extrema relevância, exigem uma enorme necessidade de adaptação, tanto para aqueles que chegam como para aqueles que os recebem. Assim, a aceitação das diferenças, a gentileza, a compreensão para aqueles que nos chegam é fundamental. Todas estas situações fazem parte do plano evolutivo, o qual tem como um dos objetivos minimizar ao máximo a separatividade entre seres humanos, tendo em vista a união e o amor entre os povos. Vivemos no meio das coisas do mundo, da azáfama do dia a dia, que nos distraem e que nos desviam da possibilidade de viver em harmonia com o divino e de vermos a realidade que se oculta por detrás e para além desta agitação ilusória. Não enxergamos as coisas eternas, porque estamos voltados para as coisas da morte. Inevitavelmente, e de acordo com a lei dos ciclos cósmicos, a consciência humana irá sofrer alterações significativas num futuro que não está longe. Algumas dessas vibrações já se começam a sentir. É impossível não as notar. Elas estão a intensificar-se, mas nem toda a humanidade as sente de forma igual. Aqueles cuja consciência não esteja apta a transitar para uma nova estrutura de consciência, para um novo estágio evolutivo, sentem-se inquietos, fora de si mesmo, atuam de acordo com as baixas vibrações. Essa é a forma de menor resistência e que lhes garante sobreviver na sua zona de conforto. O karma coletivo teve o seu início logo na infância da humanidade, a partir da separação dos sexos, quando os homens ainda não tinham mente e pouco se distinguiam dos animais. Nessas épocas passadas, o karma humano e o karma planetário intensificou-se, principalmente na raça atlante.
Na segunda metade da raça Atlante, o corpo emocional ou astral encontrava-se já em forte desenvolvimento e afetou de forma bastante intensa a chispa mental ainda incipiente nos cérebros dos homens animais, que tinham logrado o direito à individualização. Esta relação corpo emocional forte e corpo mental incipiente era perfeita para atrair o fogo das paixões exacerbadas do fogo astral. Por via das paixões vis, do egoísmo, da maldade e pelo uso do poder no intuito de prejudicar e dominar o próximo, o homem criou imagens mentais ou formas de pensamento que colocaram em movimento uma atmosfera viciosa que tomou proporções astronómicas. Nessa época atlante, a maldade, o egoísmo, a feitiçaria e magia negra imperavam. As elevadas forças vibratórias do bem, que são enviadas para a Terra, lutam contra essas baixas vibrações que cobrem quase toda a Terra, principalmente nas grandes áreas metropolitanas do mundo. Irmãos, é preciso agir. Alterações muito intensas e dramáticas se aproximam. Preparemo-nos para as receber. Há um tempo adequado para cada era. Por isso, o cumprimento do karma foi acelerado, disse um grande mestre. Uma limpeza de grandes dimensões vai ocorrer na Terra. Tomem cuidado, amados, para que a vassoura divina não vos encontre no caminho. Tratemos de nos desapegar de tudo que está ultrapassado e obsoleto, pois não serve mais aos tempos atuais, e muito menos aos que se avizinham. E estejamos vigilantes para receber o novo e o progressivo. Tornemo-nos todos servidores da luz. Purifiquemo-nos para que a luz em nós possa penetrar e se torne viva. Só imbuídos na luz do amor estaremos em harmonia com a lei maior e aptos para enfrentar com coragem o mal. Devemos minimizar ao máximo a sua influência. Contudo, não lutemos contra o mal, pois não o poderíamos vencer. Estejamos certos. Só diminuímos o mal na medida em que aumentarmos o bem. Não combatamos contra o mal, mas tiremos-lhe antes o oxigênio que o faz viver e crescer. Precisamos de uma forte vontade para o podermos enfraquecer. Lembremos-nos que o tempo da infância da humanidade chegou ao fim. Estamos agora num período de maturidade. Somos seres inteligentes pela vontade e graça de Deus. E não esqueçamos que a quem muito é dado, também muito é exigido. Façamos todos o nosso melhor para diminuir a atmosfera nefasta que envolve a Terra, para que a luz possa penetrar no nosso planeta. Façamos bom uso do nosso livre-arbítrio. Trabalhemos no desenvolvimento da moral e do caráter. Fortaleçamos a nossa vontade. Levantemos a espada da justiça, a taça do amor e da fraternidade para com todos os seres. Tenhamos compaixão por todos aqueles que estão mais necessitados de luz e de amor. Irradiemos compaixão, porém, de forma desapaixonada, pois as emoções prejudicam mais do que ajudam. Aprendamos, assim, a distinguir as batidas do nosso coração da cavalgada de Pégaso, ou seja, distingamos as emoções da alma da inspiração do espírito. Para podermos servir o próximo, comecemos, pois, por nós mesmos. O aspirante à vida superior deve ser virtuoso, desenvolver a pureza dentro de si, pureza de corpo, de coração e pureza de pensamento, e desenvolver as virtudes necessárias
para essa grande obra. Comecemos pelas 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Seguindo-se as 3 virtudes teologais, a esperança, a fé e a caridade. Sem termos estas 7 virgens residentes na nossa morada, não estaremos bem preparados para sermos usados como canais dos irmãos da luz. O papel de todo o verdadeiro teósofo, assim como de todos os indivíduos que aspiram a colocar o pé no caminho que nos leva à vida superior, nestes tempos difíceis e incertos, é praticar e disseminar a verdade contida nos ensinamentos da sabedoria divina, respeitando sempre a liberdade individual e servir a todos, com toda a humildade. Preparemo-nos para sermos canais dos filhos da luz, para fazer chegar mais luz à consciência humana. Nesta época tão conturbada de transição para uma nova era, o esforço é muito maior e o tempo é pouco. Todos os membros, mestres, discípulos e estudantes sinceros estão irmanados no dever de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, cada um segundo a sua natureza e as suas capacidades, ao serviço da evolução humana para o cumprimento do plano divino evolutivo. É na prática, na vida cotidiana, que distinguimos os verdadeiros teósofos, verdadeiros amigos da sabedoria divina, em que as virtudes adquiridas pelo trabalho no seu próprio interior, como as virtudes da esperança, da fé, da caridade, se traduzam no cotidiano em liberdade, igualdade e fraternidade. Acreditemos na divina providência e no amor que o Criador tem pela humanidade. Tudo o que nos acontece, que possa aparentemente parecer mau, não o é, pois trabalha sempre para um bem maior. Os seres que desde o início da humanidade têm amorosamente guiado a nossa evolução, previram o que poderia vir a acontecer com a humanidade então infantil. Por essa razão, um grupo desses excelsos seres, oriundos de outros planetas e de esquemas evolutivos muito mais desenvolvidos do que o nosso, nomeadamente do planeta Vênus, que é um planeta sagrado, pois já se encontra na 5ª cadeia planetária do seu esquema evolutivo. Esses senhores vieram para a Terra. Alguns deles já partiram, mas outros permaneceram na Terra para trabalharem de dentro do planeta e enviarem as suas elevadas vibrações desde o interior da Terra, conjuntamente com os nossos adeptos, filhos da luz. Eles trabalham incansável e permanentemente, anulando, através das suas potentes vibrações, as energias negativas, a fim de purificar a região sublunar da Terra, ou seja, o mundo astral. Fazem-no constantemente, mas principalmente durante a noite, enquanto a humanidade está em sono profundo. Ajudemos também, coloquemo-nos em perfeita harmonia com a lei maior do nosso esquema evolutivo, que é movido pelo amor. Cultivemos o amor em nossos corações, porque o amor é o elixir da longa vida dos alquimistas e é, sem dúvida, o elemento alquímico mais poderoso que nos transforma e nos leva à perfeição. Não nos enfademos de amar, amemos todos os seres, amemos toda a natureza e amemos a humanidade no seu todo. A cada momento que o nosso coração palpite de amor, trabalhamos para a harmonia planetária. E não nos esqueçamos, sobretudo, de amar num abraço de verdadeira união,
o nosso primeiro amor.